Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É um prazer novamente estar aqui compartilhando com vocês da palavra de Deus e comentando mais uma lição desse último trimestre de 2023. Pois bem, eu já tenho falado para vocês e falei desde a primeira lição de que missões se faz orando, contribuindo e indo. Então, a missão ou as missões são feitas dessas três formas. Isso porque você pode ter uma limitação da qual não possa ir para o campo missionário, mas você pode ser um missionário tanto contribuindo como também orando. Todos esses, tanto o que contribui quanto o que ora, são importantes para Deus, do mesmo modo daquele que faz a obra, indo fazer, indo realizar. Meu amado irmão, é com base nisso que eu quero apresentar para você a nossa sexta lição. E a sexta lição tem justamente esse título: Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Está datado de 5 de novembro de 2023, próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar neste momento para nós analisarmos a fundo esses três aspectos: a oração, a contribuição e o fazer missionário. Sem mais delongas, roda a vinheta. Meu querido irmão e minha querida irmã, pegue sua caneta, seu lápis, sua lição e também a sua Bíblia, para nós estudarmos a palavra de Deus a partir desse momento. Dê uma pausa no vídeo, se for preciso, e vá lá pegar caneta, lápis. Eu quero aproveitar esse momento também, antes de lermos a leitura bíblica em classe, também o texto áureo e a verdade prática, para te pedir, antes que você esqueça, porque ao longo do vídeo, eu sei, eu também esqueço, então quero lá já te pedir aqui, deixa teu like aí, nos ajuda aí, vai nesse dedinho aí onde tem assim um gostei e clica nesse momento para nos ajudar. Porque, como eu falei para você, o YouTube entende cada vez que as pessoas dão like que o nosso vídeo é relevante e assim ele disponibiliza o nosso vídeo para outras pessoas. Se você é novo no nosso canal e sentir da parte de Deus em se inscrever e fazer parte dessa nossa história do Tens um Minuto, fique à vontade também, se inscreva nesse momento e ative o sininho para você receber as notificações. É a única coisa que nós te pedimos aqui para nos ajudar. Nós temos o maior prazer, Deus sabe que nós temos o maior prazer em fazer essas aulas para vocês. Sem mais delongas, o nosso texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 8. Acompanhe comigo esse texto aí na tela. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática nos diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Lendo agora, nesse momento, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo de número 20. E mais uma vez, eu lhe convido a você ler comigo os textos que irão aparecer para você na tela. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tendo lido para você, meu amado, a leitura bíblica em classe, eu quero apresentar para você, nesse momento, a palavra-chave. E a palavra é fazer. Veja o que os dicionaristas dizem acerca dessa palavra. De acordo com os dicionaristas, a palavra fazer significa desenvolver algo a partir de uma certa ação, realizar,
e aí ele envolve a questão do trabalho. Ainda diz assim, ó, construir ou produzir algo através da ordenação de seus elementos constituintes. Aí traz como exemplo fazer pão, um prédio, uma escola. No âmbito que nós iremos estudar, o fazer está relacionado à obra missionária, ou seja, fazer missões. Com isso, eu quero te convidar nesse momento para nós irmos para a nossa introdução desta lição e também os tópicos. Vem comigo. Meus amados irmãos, estamos na 6ª lição. Pois bem, 6ª lição. O tempo tem passado muito rápido e eu tenho certeza que nas 5 primeiras lições você teve um embasamento para podermos trabalhar mais facilmente nas demais lições. A lição de hoje eu quero lhe dizer que será uma das lições mais rápidas das que nós apresentamos até esse momento. Isso não é por falta de conteúdo, mas por nós, nesta lição, estarmos tratando de 3 pontos específicos, eu entendo que não é interessante ficar aqui falando de forma redundante, o que tornaria essa aula um pouco cansativa e também não empolgante. Ou seja, o nosso intuito aqui é que você tenha um melhor entendimento, uma ampla visão acerca do tema, tendo em vista que aqui é apenas um resumo daquilo que você irá aplicar se você é um professor em sala de aula e você é aluno também, que seja um guia para que você possa estudar e se aprofundar no tema. Te digo aqui e sempre reitero nas minhas aulas, aqui é o momento de apenas nos debruçarmos e estudarmos para uma obra maior. E essa obra maior é chegarmos no domingo e colocarmos em prática aquilo que estudamos durante a semana. É por isso que o convívio, é por isso que o momento de coinonia e união na escola bíblica dominical entre os irmãos é fundamental. E eu digo isso e retorno a dizer, nunca troque um vídeo do YouTube, por mais bom que ele seja, por mais que o professor seja qualificado, pelo momento em sala de aula. Se você estudou um vídeo no YouTube que a pessoa era capacitadíssima, muito boa, e te trouxe uma compreensão acerca do tema, isso deve ser um incentivo para você pegar aquilo que aprendeu e levar e ajudar o seu professor, ou você, professor, a aplicar em sala de aula. Pois bem, é preciso ter em mente que o chamado de Deus é um serviço sério e sagrado. Com isso, se é sério e sagrado, ele requer o máximo de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, e o verso 15, ele vai dizer, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo se preparou para essa grande obra e faz-se necessário que aquele que quer ingressar na obra missionária se prepare antecipadamente para assim o fazer com excelência. Vimos na última lição que a obra do Espírito Santo é fundamental para o desenvolvimento das missões. E sem a ação do Espírito Santo seria impossível dos missionários fazerem o que fazem e conquistar o que conquistam, se não for pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Contribuindo com o que eu acabei de falar, o Dr. George William Perthes é professor do Instituto de Teologia do Dallas. Ele dá aula de missões lá. E ele diz a seguinte coisa, que é importante que você tenha em mente. Ele diz, olha, eu mobilizei e desenvolvi todas as habilidades dentro de mim e as organizei para um propósito. Isto é, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele diz ali que ele mobilizou, desenvolveu habilidades dentro dele, ou seja, ele se preparou. Como o apóstolo Paulo ali fala bem claro, né? Eu estou pronto para fazer missões. Eu estou pronto para fazer a obra do Senhor. Então, nesse mesmo entendimento, Dr. Perthes, ele vai falar isso para nós, ok? Com isso, eu quero apresentar para você os nossos tópicos. E o primeiro tópico dessa lição vai nos falar o seguinte:
orando pela causa de missões. Mais uma vez, orando pela causa de missões. E está dividido em 3 subtópicos, a saber, primeiro, a importância da oração na obra missionária. Segundo, interceder. E terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. Pois bem, o primeiro ponto que nós estamos analisando agora, nesse primeiro tópico, é o primeiro ponto que faz parte dessa tríplice. Qual é a tríplice mesmo? Mais uma vez eu quero apresentar para vocês. Orar, contribuir e fazer missões. Então, o primeiro é a oração. E a oração é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E não seria diferente no realizar missões. Ora, a oração é fundamental para a pregação do Evangelho. José Martins, ele vai falar de forma acertada que a oração é a essência da obra missionária. Mais uma vez, a oração é a essência da obra missionária. Aqui, trazendo de forma bem objetiva para você, a oração é um diálogo. Um diálogo nosso com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com aquele que nos chamou para a obra missionária. Se quando eu abro a palavra de Deus, Deus fala comigo, fala com você, através da sua palavra, é através da oração que nós falamos com o nosso Deus. E é de fundamental importância que o missionário, ele ore. Cada vez que nós oramos, nós nos tornamos íntimos de Deus. É como num relacionamento. Cada vez que você conversa com uma pessoa, ambos conversam, mas nós conhecemos dela e ela conhece a nós. Então, esse conhecimento vai se descobrindo ao longo do tempo, a ponto de você saber quando aquela pessoa está com raiva, quando aquela pessoa está feliz, quando aquela pessoa não quer conversar, quando aquela pessoa está querendo conversar. Então, é através desse relacionamento. A oração é um relacionamento nosso para com Deus. Então, é fundamental para quem vai fazer orar e para aquele também que não pode ir, também orar pelos missionários. É uma das coisas que eu tenho percebido que tem parado muito nas igrejas na atualidade. A oração por aqueles que estão no campo missionário. Muitas das igrejas não tem mais culto missionário, não tem um culto voltado no mês para os irmãos que saem a campo, um culto evangelístico. Graças a Deus, na igreja que eu faço parte, nós temos isso. Um culto, o último culto do mês da nossa igreja é um culto sobre os irmãos que saem a campo, né? E ali apresentamos um país que está em perseguição. Os hinos é voltado para a obra missionária, a ministração também é voltada para que, pelo menos uma vez ao mês, a igreja lembre-se de que é responsabilidade não só da campanha, mas dela como um todo, fazer a obra do Senhor. E lembrar que enquanto nós estamos em cadeiras confortáveis, em igrejas com ar-condicionado, com segurança, com água geladinha ali, há muitos missionários que não têm onde dormir, que estão passando por perseguições, que estão presos. Então, a oração aqui, meu querido irmão, voltando para o tópico, é fundamental. Quando nós olhamos para o segundo subtópico que fala sobre interceder, é literalmente interceder por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. É pedir a Deus para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que Deus dê a eles o direcionamento, né? Para que eles possam fazer a obra do Senhor ali com muita inteligência, porque vão precisar. Estão num campo totalmente diferente da sua cultura. É uma cultura oposta, é uma cultura que por vezes persegue os cristãos, como ali nos países do Oriente Médio, mas esses irmãos se dispuseram em fazer a obra do Senhor. E você, meu amado, que não sei por qual motivo, ou às vezes por não ter condições, não foi para a obra missionária, contribua orando. A oração é fundamental. Eu ouvi uma vez uma certa frase, eu não me lembro agora qual foi o autor e o livro, mas ele dizia a seguinte coisa: você pode me impedir de eu visitar a sua casa, você pode até não querer me ver, mas de uma coisa você não pode me impedir, de orar por você. Então, a oração é essa ferramenta fundamental para o campo missionário. E como eu falei, o terceiro subtópico vai falar sobre o despertar da igreja local para a obra missionária. E esses cultos
Esses eventos, workshops para igrejas maiores que realizam, esses seminários voltados para missões, é fundamental para que a igreja desperte, não apenas para a missão transculturais, mas para missões nas suas redondezas, na sua cidade, no seu bairro, porque vale ressaltar que há igrejas que nem a campo saem mais. Estamos vivendo uma era tão difícil do cristianismo, e eu falo aqui de forma mais específica, do protestantismo, de que há igrejas, meus amados irmãos, e não se espante com isso, que não há mais escola bíblica dominical. Não há culto de instrução, culto de doutrina, de ensino da palavra, porque os irmãos não vão. E essas igrejas, para não perderem os seus membros, abriram mão desses cultos fundamentais. Mas graças a Deus que ainda há uma remanescente, ainda há uma igreja, mesmo que seja minoria, que preserva os bons costumes e tem esta obra missionária como algo fundamental. Porque vale aqui ressaltar que nós fazemos parte também dessa grande comissão. Que quem nos comissionou, quem nos enviou, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e fazei discípulos. Concluindo esse nosso primeiro tópico, eu quero lhe dizer a seguinte frase. Se você não lembrar de nada, que eu sei que você vai lembrar desse primeiro tópico, eu quero que você lembre dessa frase. Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Eu vou repetir para você. Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Contribuindo para Missões. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, o sustento dos missionários. Segundo, contribuir para missões é juntar tesouro ou tesouros no céu. E terceiro, contribuir para missões é um privilégio. Pois bem, é claro que o irmão que se propôs para fazer missões, para ir para a obra missionária, ele precisa do sustento. E isso eu tenho certeza que você tem em mente. Se esse irmão é um missionário autêntico, foi escolhido pela igreja para realizar missões, se todos conhecem esse amado, a igreja precisa ajudá-lo. Mais uma vez, se eu não posso ir, eu vou contribuir orando e também financeiramente. Por que isso, Otoniel? Porque esse irmão vai para um outro país e nesse outro país ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele precisa se locomover, ele precisa, se porventura ficar doente, que muitos ficam doentes, ter um remédio para comprar, dinheiro para comprar o remédio. Então, contribuir para com o irmão em missões deve ser algo em mente na igreja do Senhor. Eu sempre falo aqui para vocês do maior, eu acho que é o maior movimento, o maior órgão de missões do mundo, que é o Portas Abertas, que começou com o nosso irmão André, que era considerado como contrabandista de Deus. Morreu o ano passado, mas deixou um legado imprescindível, um legado extraordinário de ser um verdadeiro autêntico missionário. Hoje, se você, por acaso, na sua igreja não tem missões, porque é uma igreja pequena, entre nesse Portas Abertas. Não estou fazendo aqui mexã, mas a obra dos irmãos é uma obra fidedigna, uma obra que você percebe que é em prol do reino de Deus, que vão para países mais remotos desse mundo, países em que fazem parte da janela 10x40, da qual logo mais nós teremos uma lição só sobre essa janela 10x40. Se você puder contribuir, vai lá e contribua. Ajude, porque isso, meu amado irmão, vai, de certa forma, impactar o bolso do irmão que está lá nas missões. Ele não sabe quem enviou, ele não sabe quem contribuiu para o sustento dele, mas Deus sabe. E de uma coisa é certa, Deus é maravilhoso para retribuir com aquele que ajuda os irmãos que estão em missões. Disso eu tenho plena certeza. Aquele irmão que está em missões é um irmão que largou tudo.
É um irmão que abriu mão do seu comodismo, da sua casa, da sua família para realizar a obra do Senhor. Então, o mínimo que nós podemos fazer é orar e ajudar financeiramente com esse irmão. É por isso que esse primeiro subtópico do segundo tópico é fundamental. O sustento dos missionários. E isso, meu amado irmão, eu preciso que você tenha em mente de que esse irmão, assim como eu e você, precisa se manter, precisa se alimentar. E um fator importante para concluir esse nosso primeiro subtópico é que a maioria daqueles que não contribuem com missões não é porque não tem dinheiro. Para você ter uma ideia, houve uma pesquisa pela Missão Horizontes para analisar com que os cristãos gastavam seu dinheiro. E eu quero que você veja agora o que eu vou lhe apresentar. Primeiro ponto, os cristãos gastam mais com chicletes do que com missões. Segundo, os cristãos gastam mais com refrigerantes e balas do que com missões. Terceiro, os cristãos gastam mais com cosméticos e limpeza do que missões. Outro ponto, os cristãos gastam mais com comida supérflua do que missões. Depois, os cristãos gastam mais com animais de estimação do que missões. Os cristãos gastam mais com roupa de grife do que com missões. Um eletrodoméstico, para você ter uma ideia, que um cristão compra à vista, é o equivalente ao que ele poderia ajudar por 5 anos uma obra missionária. E isso o cristão compra com frequência. Outro ponto, os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola por dia. E aí eu te pergunto, é por falta de dinheiro ou prioridades? É interessante que eu ressalto aqui o missionário da parte de Deus enviado para missões, ele não está lá para luxar, ele não está lá para viver do bem, do bom e do melhor. Ele tem consciência para onde ele foi e qual é o trabalho a ser realizado. Quem tinha muita consciência acerca disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer a seguinte coisa: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidades. Isso são palavras do apóstolo Paulo e que também o missionário deve ter em mente. Partindo do que eu apresentei para você agora, da pesquisa, nós então entramos no segundo subtópico, que fala que contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Você percebe que Mateus capítulo 6 e o versículo 20 vai nos dizer: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois bem, vemos hoje uma crescente de muitos investidores, muitas pessoas que têm investido na bolsa, investido no tesouro direto, em criptomoeda. Hoje o investimento passou a ser algo frequente na vida de muitas pessoas, principalmente por causa da internet. E é na internet, vídeos no YouTube, que tem muitas pessoas ensinando a investir, e as pessoas têm investido. E não há problema nenhum em investir o seu dinheiro. O problema está em investir em detrimento à obra missionária. Você percebe que os irmãos estão mais preocupados, você viu ali mais de 8 aspectos que eu apresentei. Veja, contribuindo, eles compram mais chiclete do que contribuir para a obra missionária. Tomam mais Coca-Cola do que contribuir para a obra missionária. Meu querido, de uma coisa é certa, contribuir para a obra missionária é juntar tesouros nos céus. É o maior investimento da tua vida. Porém, muitas das pessoas não querem fazer ou não o fazem porque não veem um retorno imediato. Não está vendo ali de forma palpável aquilo ali, não está entrando no seu computador e vendo os resultados. Não está vendo nenhum gráfico. É claro, você está investindo no reino de Deus. E isso irá fazer toda a diferença quando você subir, for arrebatado. Aqui, meu querido, aquilo que você contribui com a obra missionária, você não está juntando na terra.
Como Mateus aqui narra, você está juntando tesouros no céu. E olhe, não há ninguém que entenda mais de investimento e poupança do que o nosso Deus. Por mais que às vezes não pareça fazer lógica, né? Não fazer sentido. Como é que Deus investiu em seres humanos, pecadores que estavam andando errantes? Mas ele investiu porque ele sabia o potencial de cada um de nós. Então, por que não investirmos na obra missionária e colocarmos nas mãos do nosso Deus todo o nosso tesouro, porque ele sim sabe investir como ninguém. O último desse segundo tópico é contribuir para missões é um privilégio. E o autor da lição diz, não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa e no outro lado do mundo. Participar da cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Glória a Deus por isso. Então, mais uma vez, ressalvando, se você não pode ir, contribua, porque assim, dessa forma, você também está fazendo missões. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Chegamos ao nosso último tópico, meu amado, o terceiro, que tem por título A Chamada para Ir, e está dividido em 4 subtópicos. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Segundo, a chamada missionária. Terceiro, caráter e testemunho na obra missionária. E quarto e último, o perfil do vocacionado. Pois bem, olhando para esse nosso primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Isso é importante ressaltar. Porque há um departamento na igreja que é o departamento de evangelismo, em algumas igrejas, evangelismo e missões. E muitos crentes têm em mente que apenas a responsabilidade é daqueles irmãos. Ora, a responsabilidade de fazer a obra do Senhor é de todos. Deus não chamou um departamento, Deus chamou uma igreja, Deus chamou um povo escolhido e separado por Ele para fazer a sua obra missionária. Hebreus capítulo 2 e o versículo 16, o texto vai dizer, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, Deus não chamou anjos para fazer essa obra missionária. Deus chamou a você para ir e fazer missões. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12, vai nos dizer também a seguinte coisa. Vai anotando esses versículos. Os quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Mais uma vez, a obra não foram para os anjos, mas foi para você. Você é a pessoa vocacionada para fazer a obra missionária. Com isso, eu já vou para o segundo subtópico que fala sobre a chamada missionária. Você percebe que Isaías, quando ele olha tudo aquilo ali, ele diz, olha, envia-me a mim. Ele toma um posicionamento. Ele diz, olha, se ninguém quer ir, eu vou. Senhor, olha para mim. Estou pronto para fazer a tua obra. E você percebe que a chamada missionária vem desde antes de nós nascermos. Não tem como fugir. Você percebe isso em Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, que o texto vai nos dizer, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei o profeta. Vale ressaltar que Jeremias é de uma linhagem sacerdotal. Então, tudo indicava que ele também seria um sacerdote futuramente. Mas Deus o chamou para outra obra. Jeremias, eu quero você aqui traduzindo em outro departamento. Eu quero você fazendo missões, sendo um profeta da minha parte. Ainda contribuindo com isso, eu destaco para você Atos, capítulo 9,
do versículo 19 ao 31. Você pode ler em casa com mais tempo. Também Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Com isso, eu já te apresento o caráter e testemunho da obra missionária. E o autor da lição vai nos dizer, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Essa sentença, traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Então, se há duas coisas que o missionário deve ser, é sal da terra e luz do mundo. Isso sim é o caráter. Para que o mundo veja em você Deus e através de Deus na sua vida, eles possam se render ao Evangelho. O nosso último subtópico, fala sobre o perfil do vocacionado. E podemos dizer que há um conjunto, entenda aí, há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. E esse conjunto de desempenho que o missionário deve ter, eu destaco para você. Primeiro ponto, ser escolhido por Deus. Primeiro ponto, ser escolhido por Deus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto, reconhecido pela igreja. Outro ponto, ser aprovado nas tarefas locais. Olha, fulano é missionário, mas não foi aprovado nas tarefas locais. Algo de errado, como nós falamos, não está certo. Outro ponto, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, ou seja, ter estudado todo o local para onde ele vai fazer missões. Esses são pré-requisitos para o cristão que foi vocacionado para a obra missionária. Se você não pegou, eu vou dar outra chance para você. Eu vou repetir novamente para você. Primeiro, anote aí, viu? E eu aqui pulei um ponto aqui para você aqui, que eu vou voltar e vou ressaltar. O primeiro ponto é ser escolhido por Deus. Ser escolhido por Deus. Segundo ponto, não ser um neófito, ou seja, não ser um novo na fé. Não ser um neófito. Eu não tinha citado, mas eu cito agora. Não ser um neófito. Terceiro ponto, ser cheio do Espírito Santo. Quarto ponto, reconhecido pela igreja. Quinto ponto, ser aprovado nas tarefas locais. Sexto ponto, estar preparado espiritual, intelectual, psicologicamente e transculturalmente. Com isso, eu quero concluir essa lição, mas eu quero apresentar para você as implicações do ID. Eu gostaria que, se você pudesse, anotasse também quais são essas implicações. Primeiro, ID, mesmo que os outros não queiram ir. Anote aí, idem, ide, ou fazei, ou vá, mesmo que os outros não queiram ir. Segundo, ide, mesmo que os recursos não sejam muitos. Terceiro, ide, ainda que haja obstáculo. Outro, ide, usando os meios disponíveis. Ide, porque quem não obedece a essa ordem do Senhor da seara comete pecado de omissão. É importante isso. O outro ide é, porque os que obedecem terão uma recompensa do mestre. O outro ide é, porque grande é a seara e poucos os trabalhadores. O outro ide é, porque fomos salvos para servir nesta causa nobre do reino de Deus. O outro ide é porque é um grande privilégio ser cooperador de Deus neste projeto de redenção. O nosso penúltimo ide é porque obedecer ao ide é uma das evidências de que fomos alcançados pela graça de Deus. E o nosso último ide é porque aquele que ainda não está fazendo missão, seu coração é o primeiro campo missionário a ser conquistado.
Isso é extraído do livro Missão do Coração de Todos, do pastor Josué Gonçalves. Com isso, eu concluo essa nossa lição, meu querido, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, e eu te aguardo na nossa 7ª lição. Fique na paz.